Após a pandemia do Covid-19, aumentou ainda mais o uso de tecnologias no trabalho. Segundo dados do IBGE, mais de 1,5 milhão de pessoas realizam suas funções por meio de plataformas digitais. Esse é um dos fatores que contribuem para o crescimento de um problema que atinge mais de 3,5 milhões de brasileiros, a LERDOR, que é uma doença causada pelo excesso de repetição. A causa da LERDOR nós não podemos considerar como um fator único. Existe um conjunto de fatores. E ele começa pelo movimento repetitivo em excesso, associado a uma jornada também excessiva. Muitas vezes também é determinante a postura incorreta decorrente de um mobiliário, cadeira, mesa, o local de trabalho também não ser ergonomicamente adequado. Junta-se a isso a ausência de pausas, de intervalos nas jornadas de trabalho a cada 60 minutos, por exemplo, E todos esses fatores associados têm um agravamento quando o indivíduo não tem ainda o hábito de fazer atividades físicas. Então a falta do trabalho musculoesquelético também acaba gerando a piora no quadro da LERDOR. Nesta semana, no dia 28, foi o Dia Mundial de Combate à LERDOR, criado justamente para trazer uma conscientização às pessoas sobre a doença que pode trazer muitas limitações ao indivíduo. Resumidamente, as manifestações clínicas da LERDOR se resumem a dor, cansaço, fadiga. Somado a isso, a depender da região que é comprometida, existem as limitações de movimentos. Por exemplo, na coluna lombar, é um indivíduo que vai ter dificuldade, às vezes, para sentar, para levantar, agachar-se, Quando comprometido ao nível de ombro, uma tendinite, haverá limitação funcional da amplitude dos movimentos do ombro, Ao nível do punho, quando o nervo mediano está comprometido na síndrome do túnel do carpo, nós podemos ter formigamentos, dormências e principalmente diminuição de força, às vezes, e da capacidade de apreensão de objetos com a mão comprometida. Muito mais eficaz do que fazer um tratamento é adotar medidas de prevenção. Se tivermos que falar em prevenção, o resumo seria que nós temos que respeitar o limite do nosso corpo. Para isso, trabalhar numa posição correta, com mobiliário adequado, a cada 60 minutos, levantar, fazer uma pequena caminhada, fazer alguns alongamentos de membros superiores e inferiores. Agora, todo esse conjunto ele vai estar fortalecido se tiver um hábito de 2 a 3 vezes por semana também desenvolver uma atividade física, uma caminhada, alongamentos, fortalecimentos musculares, um trabalho com pilates, com yoga, enfim, qualquer atividade física que seja feita vai colaborar para que seja prevenido o quadro de dor e fadiga da LERDOR. Uma das recomendações para quem fica por um período muito longo em uma mesma posição é se movimentar de tempos em tempos. Para aqueles casos em que pessoas ficam por muito tempo numa só posição, é importante dizer que mesmo que sentado corretamente, com mobiliário ergonomicamente adequado, essas pessoas podem ter dor em função da fadiga muscular. E isso é precipitado principalmente em pessoas que são sedentárias. Então, o ideal para esses casos de muito tempo numa posição só é levantar a cada 60 minutos e fazer pelo menos em 5 minutos de uma caminhada em curto espaço e fazer alongamentos dos membros superiores e inferiores. E aí, desta maneira, ele tem uma condição de restabelecer as funções musculoesqueléticas e poder desempenhar as atividades dele de forma satisfatória.